E nós já estamos de volta. Obrigada a todos vocês por essa grande audiência. Desde cedinho já conosco aqui na TV Cairós. E olha, pra gente é uma satisfação imensa ter a sua participação aqui. E logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui mais uma vez para falar para vocês tudo sobre o meio rural. E agora nós vamos acompanhar algo que está sendo sensacional, um sistema implantado em muitas propriedades aqui da nossa região. Inclusive, nós acompanhamos de perto como funciona esse sistema. Você quer saber como funciona o sistema rotacionado? Vai acompanhar comigo agora. Bora lá! E a bola da vez da pecuária moderna, sem dúvidas, é o sistema rotacionado. E você vai acompanhar agora alguns pontos a serem considerados para você ter sucesso nesse sistema. O sistema Voazan é um método intensivo de manejo do pasto e do rebanho. Esse sistema existe desde 1957 e no Brasil começou a ser implantado entre 1963 e 1964. É definido como agroecológico, por buscar o equilíbrio entre o solo, pastagem e gado. Bem, pessoal, como que surgiu o rotacionado? O rotacionado ele surgiu lá, mais ou menos em torno de 1964, né, foi um engenheiro agrônomo conhecido como André Voazan, né, que ele fez o projeto Voazan. O que é o Voazan? Na verdade, o rotacionado de hoje é o Voazan lá atrás, só que o objetivo do Voazan era não adubar essas pastagens. Por quê? Porque o próprio bostejo do animal, tipo as fezes e urinas, serviriam de adubação para as pastagens. Isso no entender dele. Isso deu muito bem que no clima temperado, né? Onde é um clima mais ameno. Mas quando vem chegando aqui no clima tropical, um clima mais quente, onde o animal defeca pela parte da manhã, quando dá em torno de meio-dia, 1 hora da tarde, essas fezes já tá toda dura, né, como a gente vê na prática. O que acontece? Volatizou, né? Houve a volatização e a lixiviação desses nutrientes, né? Desse fertilizante. Então isso não vingou aqui no clima tropical, né? Na nossa região. Então, na verdade, pessoal, o sistema rotacionado, ele é o Voazan lá atrás, só que adubado. O pecuarista que desejar ter um empreendimento lucrativo e competitivo no mercado precisa focar em estratégias nutricionais para garantir o desempenho do rebanho. Existem 3 métodos de pastejo no qual cada um tem seus benefícios. Hoje falaremos sobre o rotacionado, que é uma das maneiras mais eficientes. Os métodos de pastejo, hoje existem 3 métodos de pastejo. Quais são eles? O contínuo, o alternado e o rotacionado. O que é o contínuo, gente? O contínuo é onde você pega uma área, né, um pasto maior, um pasto grande aí, no qual esses animais ficam por um período mais longo do ano dentro daquela pastagem, muitas das vezes até o ano todo, né? Esses animais aí, eles têm um privilégio muito grande que eles conseguem selecionar a gramínea, né? Vai comendo ali, mas também corre um risco muito grande de degradar essa pastagem. O método do alternado é justamente você pegar um pasto, dividir em 2, o animal come de um lado, depois come de outro, fica alternando, né? E aí vem, por sua vez, o rotacionado, né? Que hoje é uma bola da vez em sistema de pastagem, né? Sistema de pastejo, a verticalização da produção da pecuária moderna, o rotacionado caiu como uma luva. É você pegar uma área, você dividir essa área, você subdividir essa área, tipo, a partir de 3 piquetes, né? Você pega uma área, você divide em 3 piquetes. A partir de 3 piquetes já é considerado um rotacionado, né? Nós estamos aqui numa área aqui de um rotacionado aqui, que é um módulo. O módulo é composto por 6 piquetes, no qual os animais rodam nesses 6 piquetes, né? Ele vai rodando. Com isso, o que acontece? Você tem uma melhor eficiência de pastejo. O que é isso? Você consegue colher essa pastagem de forma mais eficiente, né? Porque hoje a pastagem, na verdade, ela é uma lavoura, né? Uma lavoura igual o milho, a soja. Então você consegue fazer essa colheita com mais eficiência. O objetivo do sistema de pastejo é fornecer alimentos de forma constante o ano todo para os animais. Consequentemente, deve-se aumentar o rendimento forrageiro por unidade de área, ou seja, é necessário produzir mais em menor área. O sistema é baseado na divisão da área de pastejo em 3 ou mais piquetes e a praça de alimentação, que são submetidos a períodos alternados de pastejo e descanso. O tamanho dos lotes podem variar de acordo com o planejamento da propriedade. A gente chegou com o pecuarista, né, com o cliente, e mostramos para ele, né,
os benefícios, né, as vantagens, né, de um rotacionado, e ele aderiu à tecnologia. Chegamos, subdividimos a área. Isso aqui, nós estamos aqui dentro de uma praça de alimentação. O que é essa praça de alimentação, gente? Essa praça de alimentação é o local no qual os animais vão fazer a sua suplementação, né? Sua alimentação, no caso. Pegar tanto sal mineral no coxo, suplemento, né? Uma ração, um proteico energético, um proteinado, água de qualidade, vale ressaltar, viu, pessoal? Água é de extrema importância na alimentação do bovino, tá? Já a pesquisa, já que animais bebendo água de qualidade, eles conseguem render até uma arroba a mais por ano em relação ao animal que bebe água de cacimba, de represa e etc, tá? Água suja, tá? Então, esse módulo aqui ele é composto por 6 piquetes, né? Como eu falei, como os animais entram no piquete, pasteja, depois sai desse piquete, vai para outro piquete. O especialista em pastagem e nutrição animal, Edemir Leal, ainda alerta os produtores sobre alguns pontos de atenção que o pecuarista tem que ter. Saber o momento certo de entrada e saída do animal, aumentar o rendimento da pastagem por unidade diária, cuidados para reduzir a degradação das pastagens, aumentando a longevidade do sistema. Nós temos que fazer essa entrada e essa saída desses animais pela altura de pastejo da planta. Tipo, esse projeto nosso aqui, que é a pastagem Mombarça, né, que é um pânico. Os animais vão entrar com 80 centímetros. Quando esse capim está com 80 centímetros, ele entra no piquete. Quando ele está com 35, 35, a gente faz a retirada deles, a saída desses piquetes, indo para o outro piquete que já está no ponto. Com isso, a gente consegue o quê? A gente consegue respeitar a fisiologia da planta. Esse é o grande detalhe, gente, essa é a grande sacada. Você consegue fazer um manejo do pastejo de forma eficiente e correta. Outra coisa, pessoal, a gente tem que fazer a carga, né? O ajuste da lotação, né? Conforme a oferta de forragem que tem nesse módulo, nesse rotacionado, nesses 6 piquetes, a gente ajusta a carga, né? Ajusta a carga de lotação como? Tipo, aqui, hoje a gente está rodando aqui em torno aqui de 3,5 A por hectare. Vale ressaltar que uma UA é uma unidade animal, né, que é um animal que corresponde a 450 quilos, né, que é essa unidade de medida aí que a gente trabalha dentro da pecuária, tá? Então, isso é muito importante você pegar e ajustar essa carga de lotação pela oferta de forragem que está sendo oferecida naquele pasto. Pelo contrário, né, se você colocar uma superlotação, você vai degradar aquele pasto. Se você colocar uma sublotação, você vai acabar deixando vai perder, né? Vai ficar a pastagem para trás, porque ela vai ser o quê? Ela vai passar do ponto. Isso é muito importante. O que é passar do ponto, Edemir? Passar do ponto é ela pegar e, digamos, sementeou. Então, ela perdeu o valor nutricional dela. Ela perdeu o valor nutricional. Como? O teor de proteína dela caiu e o teor de fibra aumentou. Então, com isso, o animal vai ter uma menor digestibilidade dessa pastagem, né? Menor digestibilidade, uma menor taxa de passagem dentro do organismo desse animal. Com isso, esse animal vai consumir menos forragem, menos matéria seca, e aí não vai ganhar o peso que deveria ganhar. Então ele vai ser comprometido no desempenho dele, né? No ganho de peso dele vai ser comprometido. Por quê? Porque você está fazendo o manejo de forma errada. Agora, outra coisa, um ponto. Mas por que 80 centímetros? Por que entrar com 80 centímetros? No Mombarça? Por que entrar com 50 centímetros no MG5, sair com 25 no MG5, sair com 35 no Mombarça? Porque o Edemir Leal está falando? Não. É porque já foram feitos estudos que o capim Mombarça, quando ele chega na altura de 80 centímetros, ele está cruzando, gente. Cruzando o quê? Ele está cruzando qualidade com produção. Não adianta você ter muita produção de capim, mas esse capim ter baixa qualidade. O que é isso? É um capim passado, como eu acabei de falar, né? Então, esse capim vai estar ao ponto, como se fosse uma picanha ao ponto, para esses animais virem e colher. Então, esses animais vão vir e vão colher esse capim ao ponto, né, com 80 centímetros, que vai estar com alto teor de proteína, baixo teor de fibra, e vai ter uma boa digestibilidade, uma boa taxa de passagem, um bom consumo de matéria seca e automaticamente um bom ganho de peso esses animais vão ter, né? E essa é a grande sacada, né? E aí vai ter esse retorno, essa viabilidade econômica aí pro pecuarista, né? Porque você produzir, o que é você produzir mais? É você produzir mais por área, né? Então você precisa produzir mais arroba por área.
duas ou mais gramíneas diferentes em um mesmo piquete, fica comprometido o manejo do pastejo devido às plantas serem manejadas pela altura de entrada e saída. Com essa mistura, esse manejo fica impossível de ser realizado com eficiência. E outra, haverá uma seleção por parte dos animais pela gramínea de maior aceitabilidade. Agora, um erro mais grave, você colocar duas gramíneas no mesmo piquete, tá? Pessoal, isso é impossível de se manejar pasto com mistura de capim, mistura de gramíneas, tá? Por quê? Porque são gramíneas que, dentro do manejo, elas são de alturas diferentes. Tipo como eu falei, MG5. MG5 ele entra com 50 centímetros, Mombaça com 80 centímetros. Esse animal é extremamente seletivo. Ele vai primeiro num para depois ele em outro. Então ele vai selecionar. Dando exemplo dessas duas forrageiras, o animal vai primeiro consumir o Mombaça para depois ele ir no MG5. E aí esse manejo não bate. É impossível. Principalmente, né, falando um pouco um capim que eu gosto muito, que é o MG5, mas que ele misturado com qualquer outro capim, o animal não vai comer ele, porque ele tem um teor de lignina, um teor de lignificação na parede celular dele muito grande. Então ele fibra muito, ele endurece muito fácil. A gente fala, ele emborracha, né? Então esse capim emborrachado, o animal não vai comer porque ele está passado, tá bom? Os tamanhos e formatos dos piquetes são importantes e sempre será melhor utilizado pelos animais quando tiverem um formato quadrado. Com isso, proporcionará uma melhor colheita de forragem pelos animais. Olha, tratando-se de tamanhos dos piquetes, né? Pessoal, quanto mais próximo, melhor. A ideia é que seja todos iguais, né? Mas a gente tem sempre, eu trabalho sempre assim com uma tolerância de no máximo 10% de diferença de um piquete para o outro, tá? Nesse tamanho aí. Mas o que eu deixo para vocês aqui de ressalva é que vocês consigam trabalhar com esses piquetes do mesmo tamanho, seria muito melhor, tá bom? Influencia, né? Esses piquetes, eles são bons, esse formato dele é bom, quanto mais retangular, melhor, né? Que não seja muito salsichão, né? Que acaba aí também dando uma atrapalhada também nesse manejo do pastejo desses animais, né? Então, o que eu deixo para vocês, quanto mais retangular ou quadrado, melhor, tá, pessoal? A distância do último piquete à praça de alimentação tem uma metragem exata para o gado de corte, para evitar que os animais tenham um maior desgaste, comprometendo o seu ganho de peso. Assim também como a largura dos corredores tem uma metragem adequada, pois facilitará o trânsito dos animais até a praça de alimentação. Dentro do rotacionado também, o ponto extremo do piquete, do último piquete à praça de alimentação. Essa distância, ela influencia muito, porque gado de corte, eu geralmente trabalho de no máximo 350 a 400 metros, tá? Gado de leite, quanto mais próximo, melhor, mas vamos dar ênfase aqui em corte, né? Por quê? Imagina que eu estou num rotacionado, imagina que o último piquete, lá do ponto extremo do último piquete na praça de alimentação é 1000 metros. Vamos fazer uma conta bem simples aqui, dá 1000 metros. Esses animais, eles vão beber água em torno de 5 vezes, em média, por dia. Então imagina 5 vezes ele indo lá, 5 para ir, 5 para voltar. São 10 quilômetros que esses animais vão percorrer. Imagina um animal desse percorrendo 10 quilômetros, ele não vai ser comprometido o ganho de peso dele. Dependendo do projeto, se você tiver um corredor principal, eu gosto muito de trabalhar com corredores principais acima de 12 metros. Né? Por que 12 metros, Ademir? Por que esse corredor mais largo, Ademir? Porque, pessoal, trânsito de animais ali é constante, trânsito vê um trator, vê um funcionário com um quadriciclo. Então, para você ter espaço para você poder passar nesses corredores com folga, né? E outra coisa também principal, evitar o quê? Evitar atoleiro, né? Evitar a lama, né, por parte desses animais, porque como esses corredores eles vão ser um fluxo muito grande de trânsito de animais, se ele for muito estreito, vai ocasionar muito essa questão também de atoleiro, tá? E agora, se você tiver um outro corredor, um corredor secundário, no qual esse corredor dentro do mesmo sistema, ele tem um fluxo menor de trânsito, você pode pegar e fazer ele com uma largura menor, tipo 8 metros, 7 metros, não tem problema nenhum, tá bom? Mas o corredor principal você trabalha sempre acima, eu dou uma recomendação para vocês, acima de 12 metros, tá bom?
Pois é, seu Edemir, mas assim como nós temos falado a respeito do sistema rotacionado, também é bom enfatizar que o animal precisa de uma boa hidratação, não é isso? Com certeza, o que acontece? O animal precisa beber água de qualidade, né? A água, na verdade, pessoal, ela faz parte da alimentação do animal, né? Então, tipo, vocês percebem aqui, ó, nós estamos ofertando aqui, nós estamos oferecendo uma água de qualidade, né? Agora, você pode perguntar assim, pecuarista, mas um bebedouro desse aqui dá para quantos animais? Um bebedouro desse aqui vai dar para 100 animais, tranquilo. Por quê? É um bebedouro aqui são 2 bebedouros aqui de 600 litros, dá 1.200 litros, né? Sendo que o animal bebe em média 50 litros de água por dia. Então, quer dizer, 100 animais beberiam, no caso, 5.000 litros de água, né, por dia. Só que, na verdade, gente, não é isso aqui que vai mandar. O que vai mandar é o sistema de distribuição de água. O sistema de distribuição aqui nesse projeto aqui é justamente aquela caixa d'água, tipo taça que vocês estão vendo lá, né? Que tem o poço, então o poço joga para a caixa vem por gravidade para o bebedouro. E dentro desse bebedouro aqui, o que vai mandar também é a válvula, né? É a boia com alta vazão. Então, com isso não vai faltar água, porque o animal vai sempre estar consumindo essa água e vai estar sempre completando. Então não tem problema nenhum, tá? Agora, vale salientar que não adianta você ofertar uma água encanada, água de qualidade, e você não fazer a limpeza desses bebedouros, né? Porque daqui a pouco acaba que resto de ração, resto de capim que vem na boca do animal, cai dentro do bebedouro, aquele ali vai ficar sujo também. Daqui a pouco tá uma água na mesma qualidade de uma água de cacimba, de represa, etc. Deixo como sugestão, vocês fazerem aí 2 ou 3 lavagens aí por semana aí nesses bebedouros. Manter esses bebedouros sempre limpos, para evitar esse tipo de problema. E para os produtores rurais da região que queiram implantar o sistema rotacionado em suas propriedades para elevar o aumento do arroba do seu gado, Ademir Leal deixa um recado. Para fechar aqui, o que eu deixo para vocês aqui, pecuarista, é que qualquer um tem condições de fazer isso aqui, basta querer, tá? Basta querer, porque e abrir a cabeça para essa pecuária, né, para essa inovação, né, que é justamente que a gente está falando aqui de uma inovação da pecuária moderna através do rotacionado, né? Agora você tem que querer, não adianta. Eu falo muito assim, eu chego na propriedade e pergunto se o pecuarista quer fazer a implantação do projeto. Se ele ficar na dúvida, eu já nem entro, tá? Porque você pode ter certeza que através de um projeto desse aqui, você vai conseguir produzir mais arroba, mais carne por área, que esse é o grande objetivo. Com isso, você vai ter o quê? Uma melhor viabilidade econômica, vai ter um melhor retorno financeiro para dentro do seu negócio. E vamos com a nossa série de reportagens dos frutos da Amazônia. E a bola da vez agora é o cupuaçu. Vamos conhecer um pouco mais a respeito dessa fruta deliciosa. O cupuaçu é um fruto de uma árvore originária da Amazônia, parente próxima do cacaueiro. A árvore é conhecida como cupuçuazeiro e é uma fruta típica da região norte brasileira e muito encontrada nos estados do Amapá, Pará e Amazonas. É muito usada também na culinária doce, azeda e agridoce pelos nativos da Amazônia. E hoje, o cupuaçu é um destaque da nossa série de reportagens sobre os frutos da Amazônia. Seja na forma de sucos, geleias, sorvetes, cremes, recheios de bombons e outras guloseimas, o aroma singular da polpa de cupuaçu é uma das marcas da culinária paraense. Nativa da Amazônia até a década de 1970, sua produção era especialmente extrativista. Nos últimos anos, no entanto, tornou-se um cultivo importante na região norte do país, graças à domesticação, fruto do trabalho de anos de pesquisa. Males como a doença vassoura de bruxa foram superados com os clones do cupuçuazeiro, Manacapuru, Codajás e Coari, além da cultiva BRS Carimbó. Desenvolvidos pelas pesquisas em melhoramento genético, são plantas tolerantes à vassoura de bruxa e graças às quais o cultivo do cupuaçu voltou a ser uma atividade rentável para o agricultor. Na linhas de pesquisas relacionados à agroindústria, a Embrapa realiza estudos para a caracterização dos frutos e desenvolver produtos como bebidas, barrinhas e balas de goma que possuem o sabor do cupuaçu entre seus ingredientes.
Depois dessa breve história da fruta, conheça as técnicas de implantação da cultura do cupuaçu azeiro no campo. Técnica essa desenvolvida pela Embrapa. Uma vez que o produtor rural decidiu plantar cupuaçu, a primeira atividade que ele deve exercer é a escolha da área. Isso porque o cupuaçu não admite terra inundada, terra que encharque. Né? Então ele tem que escolher a parte mais alta do seu lote, da sua propriedade, aquela área que na época de chuvas não inunda. Seria a primeira providência a ser tomada. Uma vez escolhida a área, o próximo passo do produtor é saber se essa área está viável ao plantio do cupuaçu. Se essa área possui a fertilidade adequada para que a planta de plantio do cupuaçu tenha sucesso econômico. Para isso, ele tem que fazer um caminhamento na área escolhida para o plantio e coletar em diversos pontos, né, amostras de solo. Da seguinte maneira, ele pode escolher como equipamento uma boca de lobo, um enxadão, né, um balde, né, e ele vai percorrer a área escolhida para o plantio em diversos pontos e coletar esse material. O adequado é que colete a terra uma profundidade de 0 a 20 centímetros, né, e de 20 a 40. Isso nós chamamos de um perfil de solo para saber da fertilidade natural do solo e o que esse solo precisa para corresponder em produção. Se precisa pôr calcário, fósforo, gesso e quanto que precisa. O próximo passo para a implantação de um pomar de cupuaçu é determinar o espaçamento entre uma planta e outra. Existem diversos trabalhos com diversos espaçamentos. Ele pode ser 6 por 6, ou seja, de uma cova a outra cova 6 metros, né? Pode ser 6 por 5, pode ser 5 por 5. Isso depende se o trabalho vai ser mecanizado, se vai ser consorciado com outras culturas, se esse cupuaçu vai ser solteiro. Então esse espaçamento é bem flexível, mas sempre obedecendo o mínimo 5 por 5 e o máximo 7 por 7. O que isso significa? No meu caso aqui, eu fiz a opção de escolher o espaçamento por 6 metros entre uma cova e outra na linha, por 5 metros entre uma cova e outra na entrelinhas. Então meu espaçamento ficou 5 metros na entrelinha, entre uma linha e outra, e 6 metros entre uma cova e outra na linha, fazendo 30 metros quadrados a cada cova, o que daria uma população boa economicamente e permitindo que o produtor possa plantar no meio ou mesmo na linha com culturas alternativas, como banana, macaxeira, mamão, feijão e outras culturas. Está na hora de fazer as covas. Essas covas normalmente têm o tamanho, a dimensão de 40 centímetros de boca por 40 centímetros e uma profundidade também de 40. Temos que atentar para o seguinte detalhe, que é de suma importância. Ao fazer a cova, né, a camada de cima da terra, os primeiros 20 centímetros, né, nós devemos colocar de um lado da cova. Quando completar a abertura dos primeiros 20 centímetros, a parte de baixo, ou seja, dos 20 a 40 centímetros, que normalmente, naturalmente, é uma terra mais fraca, com a mesma matéria orgânica, né, por questões de física e geológicas. Então nós colocamos essa terra mais fraca, que é a terra do fundo, no outro lado da cova. Para que isso? Para que depois, quando nós formos fazer aquela adubação recomendada, indicada pela análise do solo, nós vamos fazer a adubação nessa parte de cima, da terra mais superficial, misturar esses corretivos que precisarem, fazer uma inversão de camadas. Vamos colocar a camada de cima para baixo da cova e o que sobrar para encher a cova, colocamos a parte mais fraca por cima. Por que isso? Porque na verdade a gente quer que as raízes do cupuaçu vão para baixo, onde terão mais umidade e menos problema de secar com uma eventual estiagem. Uma vez feita a cova, né, e estudado e interpretado a análise do solo, né, no caso aqui eu já calculei quanto de calcário que precisa, quanto de fósforo que precisa,
né? E quanto também de micronutrientes que precisa. Então eu tenho aqui essa quantidade total, dividir pelo número de covas que eu tenho na minha área, para fazer uma medida. Então como é que eu faço essa correção do meu solo, né? Para corrigir e adubar minha cova, para dar condições ao bom desenvolvimento quando eu colocar a muda de compostação aqui. Então na parte de cima da cova, nos primeiros 20 centímetros que eu tirei e coloquei de um lado, eu vou fazer essa adubação. A adubação não vai, né, na parte de baixo. Essa parte de baixo, que é a mais fraca, continua sem adubo. Então a adubação necessária vai na parte de superficial. Eu coloco também um pouco no fundo da cova, né, e também um pouco ao redor, que esse calcário com o tempo ele pode ir penetrando no solo. Por que eu não misturo todos os adubos e faço né, com a enxada, faço uma homogeneização só? Tem um detalhe entre o calcário e o fósforo: se eles ficarem juntos, se tiver umidade, uma chuva ou irrigação, eles fazem, os dois juntos, fazem o fosfato de cálcio que fica insolúvel para a planta. Ou seja, todo aquele investimento do produtor em comprar calcário, comprar fósforo, qualquer fonte de fósforo, né? Tirar análise do solo, fazer análise do solo, interpretar a análise do solo, calcular a quantidade para a cova, é perdido por causa de um detalhe desse. Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas é a parte correta, é a forma correta de fazer. Você coloca o calcário, você mistura com a terra de superfície da sua cova, aí sim coloca a quantidade de fósforo, a fonte que você escolheu, super simples, super triplo, fosfato natural, né? A fonte que tiver mais em conta na região. Coloque junto o FTE, que são todos os micronutrientes, cobalto, ferro, manganês, zinco, ferro, que a planta precisa e aí o solo não tem. Faça uma nova mistura, como se estivesse fazendo uma massa de cimento, que todo mundo sabe fazer. Feita essa mistura, aí você coloca a parte que antes era de cima, você coloca embaixo da cova. Empurre tudo para a parte de baixo da sua cova. O que vai acontecer é que não encheu a cova. Então você preenche a cova com essa terra mais fraca com a parte de cima. 3 a 6 meses antes do plantio da muda, fazer essa correção por cova, com o calcário e com o fósforo. Feita a cova, é só esperar o período de chuvas, ou se for irrigado, ficar pronto de irrigação, colocar a muda, que vocês já observaram, já viu o tamanho da muda, né, para ir ao campo, abrir novamente. Quando por ocasião do plantio da muda, você só abre, né, do tamanho suficiente para o saquinho, que essa muda está acondicionada. Você abre, coloca, tira a muda do saquinho, coloca aqui a muda, né, faz uma pressão em volta para ele tirar um pouco do ar, para não ter problema das raízes ficar em contato com o ar e apodrecerem, né, ou não ficarem ativas, e está pronto. Em pomares adultos, é importante que se faça a fertilização do pomar após todo o manejo de podas e controle fitossanitário das doenças. Então, essa adubação, essa fertilização é feita sempre na projeção da copa, né, com uma distância mínima da planta adulta, vai ser de 1,5 m, 1,80 m do tronco da planta. Então, se faz uma meia-lua, pode ser repetida a cada ano, faz uma meia-lua num lado, no outro ano se faz do outro lado, ou faz o sulco por completo, em círculo completo. Então os adubos são colocados nesse sulco e depois são tapados para não haver perda por evaporação dos produtos utilizados. E agora você vai acompanhar que pesquisadoras da Embrapa dão dicas sobre o manejo da vassoura de bruxa no cupuaçuazeiro e ensina a fazer a poda e a condução da planta em campo. Estamos aqui no sistema agroflorestal, também conhecido como SAFs, onde há plantas de cupuaçuzeiro
que estão infestadas pela doença vassoura de bruxa. O que seria a doença vassoura de bruxa? É uma doença causada por um fungo, que denominamos de Monilióptera perniciosa, o qual ele causa essa característica, esse sintoma da planta, na planta, né? No caso aqui nós temos o ramo comum do cupuaçuzeiro e um ramo com engrossamento e esse superbrotamento lateral. Esse é um dos sintomas típicos, o principal sintoma da doença vassoura de bruxa, né? A princípio ele aparenta essa coloração esverdeada e posteriormente ele aparenta essa coloração mais seca. Então é comum, né, a doença ela tá se proliferando assim que surge as estruturas do fungo, que são cogumelos de coloração rosada. E esse cogumelo ele vai se proliferando na vassoura de bruxa, independente se a vassoura de bruxa está aderida à planta ou se a vassoura de bruxa está sobre o solo. Então é muito importante o produtor ter a consciência de que não basta apenas retirar a vassoura de bruxa da planta, né, mas sim do local da área de plantio. Aqui nós temos, né, um exemplo de uma planta com alta infestação da doença vassoura de bruxa, o que é muito comum, que é comumente encontrado em área de produtor. Então, o produtor que não sabe manejar essa doença, na sua área de plantio, a maioria das plantas elas encontram-se nesse estado, né, com alta infestação dessa doença. Então aqui só para demonstrar que a partir de um tempo, quando a vassoura seca ela já está bem desenvolvida, ela passa a se desprender da planta e vai caindo sobre o solo. E esse é o perigo também, porque não basta só a vassoura de bruxa estar aderida na planta, mas mesmo sobre o solo ela continua produzindo a estrutura do fungo, né? E isso vai auxiliando, com o auxílio do vento, né? Vai disseminando a infecção, a infestação dessa doença para as outras plantas no pomar inteiro. A principal medida de manejo adotada pelos produtores é a poda fitossanitária. Então, o que seria a poda fitossanitária? É a retirada dos ramos onde há presença de galhos ou de ramos com sintoma da vassoura de bruxa. Então, isso é altamente recomendado, a retirada desse galho. Mas como fazer a retirada desse galho? O ideal é fazer quando a vassoura de bruxa ainda está na fase de vassoura verde, porque quando ela está no estágio de vassoura seca, ela já está proliferando o fungo, o que não é recomendado fazer o manuseio desses ramos nesse momento. O produtor tem que estar atento para o surgimento da vassoura, para fazer a retirada da vassoura verde assim que ela surgir e atentar também para a distância que ele deve fazer essa poda fitossanitária. Então sempre cortar o ramo onde tem o sintoma da vassoura de bruxa com 20 a 30 centímetros antes do surgimento da vassoura de bruxa. Após a poda fitossanitária, deve-se fazer a aplicação da pasta bordaleza na área cortada. Você pode estar utilizando o auxílio de um pincel ou mesmo de uma esponja e fazer a aplicação na área do corte. Isso serve como proteção para impedir a entrada de outras pragas ou patógenos na área do corte, que acaba sendo uma porta de entrada para pragas e doenças. Como vocês já viram, o pomar de cupuaçu, ele quando não é manejado, as plantas ficam muito grandes. Aqui nesse caso dos SAFs, nós temos então manejado o pomar e as plantas apresentam um porte mais baixo. Mas esse trabalho tem que ser feito anualmente depois da colheita, se faz a poda das plantas, reduzindo o tamanho delas. O pomar ele tem que ser manejado na altura de 4 metros. Então as plantas, quando apresentam galhos que vão saindo também muito do espaçamento que elas têm para elas têm que serem podadas. Essa poda geralmente é feita depois da produção. Então esse manejo é muito importante, por quê? Porque o cupuaçu ele é coletado do chão, ele não é colhido. Então ele cai no chão. Se a planta estiver muito alta, ela acaba o fruto rachando quando cai no solo. Como vocês podem ver, essa planta aqui foi decepada, eliminando-se toda a copa dela, porque ela estava, além de estar muito alta, ela estava altamente infectada com vassoura de bruxa. Após essa eliminação, essa decepação da planta, ela volta a se recuperar e em 1 ano e meio ela já está produzindo de novo. Ela já recuperou a sua copa e apresenta frutos. E para o nosso corpo, quais os benefícios do cupuaçu?
Se liga agora nessas informações. A fruta contém 53 calorias em 100 gramas de polpa, além de cálcio, fósforo, ferro, vitamina C, proteínas, gorduras, fibras e carboidratos. Das sementes do cupuaçu se extrai a manteiga, semelhante à do cacau, mas ela contém mais ácidos insaturados que a manteiga de cacau, sendo melhor para o organismo. Além disso, o índice de digestibilidade é de 94,1%. Indica que ele é praticamente todo absorvido pelo organismo e não contém cafeína. Ajuda na imunidade e previne o envelhecimento precoce da pele. O cupuaçu contém vitamina C, que tem alto potencial antioxidante, ou seja, protege as células dos efeitos dos radicais livres e, portanto, previne o envelhecimento das células e oferece suporte ao sistema imunológico. Além disso, essa vitamina também estimula o organismo a produzir colágeno, auxiliando na firmeza e elasticidade da pele. É fonte de energia e ajuda o funcionamento do intestino e também faz bem ao coração. Vejamos agora que a Depará promove palestra sobre o selo artesanal. Vamos ver. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará promoveu durante esta semana uma palestra com produtores rurais familiares e outros interessados sobre o selo artesanal vegetal, em parceria com o programa Territórios Sustentáveis da Emater. O gerente regional da Depará, Geraldo Jota, explica que a iniciativa visa a beneficiar os produtores que realizarem cadastro no programa, desde que possuam terras no estado do Pará. Bom, a gente teve agora na Câmara Municipal, de Marabá uma palestra com várias entidades, vários órgãos públicos e associações e IPAs, de produtores rurais familiares, onde nós tivemos essa palestra que foi explicando a parceria que tem a Depará com o Território Sustentável da Emater. São vários privilégios, são vários vantagens que o produtor rural tem ao se cadastrar no território sustentável. Esse cadastro o produtor ele faz na Emater, ele pode procurar também a Depará ou a Secretaria de Agricultura, que ele vai estar todas as orientações possíveis. Então, esse programa do governo do estado do Pará, ele só se aplica para aqueles produtores que têm terra no ITERPA. Terra da União não entra, porque, como eu já expliquei, é um programa estadual do governo Helder Barbalho, onde ele vai, quem participar, ele vai ajudar a titular a terra, a fazer o passivo ambiental. E agora essa palestra nós tivemos, que é outro braço do programa, que é fazer o selo artesanal. É para aquelas pessoas, aqueles produtores que têm interesse em montar uma indústria, uma agroindústria, tanto na área vegetal como na área animal. Esse programa vai ajudar e auxiliar. Como? Ainda segundo Geraldo, as equipes do programa estão passando pelos municípios da região em busca de cadastrar os produtores rurais que enfrentam dificuldades nesse processo. Onde está ocorrendo a visitação, hoje a equipe está andando em São Domingos e Itupiranga. Ontem eles visitaram Serra Pelada e Paraopebas, para alavancar, porque tem várias pessoas que começaram a fazer a indústria e pararam pelo meio do caminho. Pode ser por questão burocrática, por não conseguir uma licença, algum certificado, ou então por causa do financeiro, pela falta de dinheiro. Quem está no território sustentável, essa parceria, o governo vai dar uma linha de crédito no Banco Pará. Mas, como eu já falei, o produtor tem que estar cadastrado no território sustentável para isso. Então, é muito importante que o produtor se cadastre. E com isso, com esse programa, a gente vai conseguir alavancar aí a agropecuária aí no nosso estado. Ao a gente fazer mais agroindústria no nosso estado, o que vai acontecer? Vai gerar mais renda para a população. Geraldo afirma que quanto mais agroindústrias o estado do Pará tiver, ou seja, quanto mais selos artesanais forem concedidos, maior será a geração de emprego e renda no campo. Então, assim, é um programa que vai ajudar em vários setores. Saúde pública e geração de renda e emprego, que é isso que nosso governador Helder Barbalho tanto deseja. E olha só, quem é a amiga do homem do campo, quem é que espera por você
Amanhã, na segunda-feira, você já pode passar em uma das 2 lojas da Casa da Roça, que além de um atendimento diferenciado, uma consultoria para você e os melhores produtos que você necessita para a sua propriedade, seja telas, arames, herbicidas, medicamentos veterinários, moda country e muito mais. Passe já lá na Casa da Roça, que fica localizado ali no quilômetro 6 e também Cidade Nova, ali bem próximo ao Corpo de Bombeiros. Se liga aí! Instalada no sul e sudeste do Pará há mais de 30 anos, a Casa da Roça é referência em vendas de produtos veterinários, produtos agrícolas e na produção do suplemento mineral CR Foz. Na Casa da Roça, você encontra produtos de alto valor agregado com tecnologia de ponta, oferecendo soluções ao mercado agropecuário da cidade e toda a região. Casa da Roça, mais que produtos, soluções para o produtor e também para o criador. Casa da Roça, sempre uma loja perto de você. Acesse nossas redes sociais e conheça a nossa linha de produtos e serviços. Casa da Roça, a casa do homem do campo. Se você procura soluções em maquinários agrícolas, a Agroserras é o lugar ideal. Por lá você vai encontrar toda a linha em estilo completaça, isso mesmo. Pulverizadores, roçadeiras e muito mais. Você precisa daquele motosserra? Pode ir até na Agroserras e parcelar essa sua compra em até 10 vezes. Uma facilidade única e, claro, aquele desconto que você, amigo cliente, merece. Procure já um dos consultores de venda da Agroserras, que com certeza você vai fazer a melhor compra da vida. Se liga só nessa dica de um dos consultores de vendas lá da Agroserras. E olha só, o período de chuva já é uma realidade em nossa região, você concorda? E nessa estação, a demanda por controlar a vegetação indesejada e fazer a manutenção do seu jardim é bastante alta. Pensando nisso, a Agroserra, com parceria com a Steel, preparou uma campanha de oferta exclusiva para você. Compre roçadeiras, cortadores de grama, aspirador de pó, lavadoras de alta pressão com mais de R$100 de desconto. E ainda, dividimos o valor das suas compras em 6 vezes sem juro. São as melhores máquinas do mercado, ofertas únicas e exclusivas para você. Então, não perca tempo, entre em contato com o número que está aqui embaixo da tela para você estar comprando aí e adquirindo a sua máquina Steel. Agroserras, a loja conceito em máquinas e equipamentos agrícolas. Ficamos localizados na Avenida Sol Poente, número 2113, Núcleo, Cidade Nova. E é isso aí, minha gente. Eu fico por aqui. Um excelente domingo a todos vocês. Aproveitem bastante o dia. Deus abençoe. Semana que vem nós estaremos de novo e eu espero você já na segunda-feira para passarmos a semana inteira juntos. E no domingo, no mesmo horário, estarei aqui esperando por você. 8 horas da manhã e às 19 horas. Beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.